Olá, queridos e queridas, tudo bem? Chegando agora com mais um vídeo das últimas notícias do Big Brother Brasil aqui no seu canal Papo de Novela. E vamos, claro, começar falando sobre a formação do paredão de ontem. Paredão com polêmicas. Como sempre, vamos desvendar tudo aqui para você. O 13º paredão do BBB 24 foi formado ontem, e dele acabou parando a Alane, a Beatriz e a Raquel. Você já foi lá no G-Show votar para tirar o brother que você não quer mais na casa? Vá lá no G-Show e deixe seu voto e veja o que acontece amanhã. E vamos saber como foi formado o paredão de ontem. O paredão começou, a dinâmica começou com a Pitel indo dentro do confessionário chamada pelo Tadeu, e foi revelado que o poder não valia absolutamente nada. Mas estranhamente a produção resolveu não falar na frente de todos, resolveu deixar na mão da Pitel para ela fazer o que ela quisesse com a história do colar, do poder. Estranho, né? Mas seguimos. Então, depois veio a vez do Matheus, o anjo, imunizar a Beatriz, mas como se a gente já não imaginasse, como se fosse novidade, o poder coringa da Raquel foi lá e tirou o anjo da Beatriz. E isso vai render muito durante a madrugada, você vai ver no decorrer aqui do nosso vídeo. A Raquel justificou assim: ela resolveu criar alguns atritos comigo e não entendi por quê. Por isso, eu vou tirar o poder. Na indicação da líder, justamente foi quem? A Beatriz, que a Raquel tinha acabado de tirar a imunidade. Começou a votação aberta, lembrando que a votação aberta foram nos 4 que estavam com a pulseira, que era a Alane, Davi, e o Bin Laden, e o Matheus, que foi quem? Aliás, Alane, Davi e Bin Laden, porque o Matheus já estava imune e a Bia já tinha ido direto pelo líder. E aí a votação ficou assim: Pitel votou em Davi, Bin Laden em Davi, Matheus em Bin Laden, Lady em Davi, Isabelle, Bin Laden, Raquel, Davi, Fernanda, Davi, Alane, Bin Laden, Beatriz, Bin Laden, Davi, Bin Laden e Buda em Davi. E Davi foi o mais votado da casa, com 6 votos. Aí depois teve a votação no confessionário. No confessionário, a segunda votação ficou assim: Bin Laden votou em Alane, Lady votou em Isabelle, Fernanda votou em Alane, Alane votou em Bin Laden, Beatriz votou em Bin Laden, Buda em Alane, Davi, Bin Laden, Pitel, Alane, Matheus, Bin Laden, Raquel, Alane e o voto mais polêmico, Isabelle em Lucas Henrique. E a Alane acabou sendo a mais votada da votação do confessionário com 5 votos. Por que esse voto acabou ficando polêmico? Porque o acerto era votar no Bin Laden, um acerto entre os 5. A Isabelle praticamente não acertou, porém ela deixou claro para o Davi que o alvo dela é o Bin Laden. E na hora, estranhamente, não votou no Bin Laden, votou no Buda. Então, assim, ficou uma coisa estranha. Depois foram chamados os 5 da mira do líder para o confessionário. E acabou que, em consenso, mesmo com o Bi não concordando muito, mas disse que concordava depois, botou a Raquel no paredão. Aí tivemos a prova bate-volta, a prova da Demicon. E nessa prova bate-volta, a prova consistia em eles ficarem no centro do cenário, caíam alguns ursos, e dentro desses ursos tinham pontuações, e as pontuações iam se somando, e quem tivesse a maior pontuação era o vencedor. Acabou que o Davi ganhou a competição com 175 pontos. A Raquel ficou em segundo e a Alane em terceiro. Aí o Davi se livrou do paredão e comemorou muito, né, com aquele jeito dele. Obrigado, meu Deus.
e tal. E foi por aí que acabou acontecendo a formação do paredão. E claro que depois teve as notícias da madrugada, o pós-formação de paredão. E na madrugada teve líder, teve fraga de líder de outros brothers, choro após brincadeira de Davi e revolta com a alegria de grupo. E à noite ainda teve provocação de Matheus com Isabelle e de Pitel com Lucas Henrique, além de muita repercussão pela formação desse paredão. E não faltaram desabafo dos brothers e sisters, e rolou até um pequeno atrito entre Davi e Alane, por causa de uma brincadeira do Davi. E falando nisso, aquela trollagem do poder falso que eu falei há poucos instantes chegou ao fim, e Pitel descobriu que por trás do colar não tinha poder nenhum. E vamos lá falar, destrinchar mais essa madrugada do BBB. E acabou que a formação do paredão rendeu muito. E acabou que durante a madrugada Davi voltou a falar sobre o julgamento que diz sofrer dos participantes no papo com Isabelle. Ele falou: eu não sou uma pessoa ruim, eu jogo, eu falo, eu posso ser grosso, minha personalidade é essa, mas eu não sou uma pessoa ruim. As pessoas aqui na casa querem que eu me transforme em algo que eu não sou. Do outro lado da casa, Pitel estava com outra visão sobre a atitude de Davi, e ela enxerga incoerência nas falas do brother. E também certo vitimismo no discurso feito por Davi. E falou que Davi é a vítima de Taubaté. E Pitel descobriu da trollagem com poder falso. Ao abrir a formação do paredão, Tadeu convidou a Pitel e foi ao confessionário e foi revelado que o poder não valia nada. E o apresentador fez questão de elogiar a Pitel por valorizar a brincadeira e deixou para ela a decisão de revelar ou não o que significava o colar. Mais tarde, Pitel inventou para os outros brothers que seu poder seria vetar o poder Coringa, arrematado por Raquel. E aí ela falou: ele explicou qual era a dinâmica do meu colar. E eu poderia vetar o poder Coringa. Olha só, mais uma fanfic. E a líder Giovanna fraga conversas e críticas das sisters. No quarto da líder, Giovanna aproveitou a central para escutar um papo de Beatriz com Matheus e Alane. Isso depois de indicar a Beatriz para o paredão. Giovanna negou ter chamado Beatriz de influenciada e questionou de onde ela tirou isso. Na conversa, Bia reclamava de uma suposta indireta que recebeu e da atitude de Raquel na formação do paredão. E falou: tirou minha imunidade, mas acabou no paredão para largar a mão de ser idiota. Depois de ouvir as falas, Giovanna não escondeu a raiva que sentiu e falou: estou revoltada com a Bia. Raquel, ninguém chama você de idiota e vai ficar por isso. E brincadeira de Davi fez a Alane chorar. Alane, Beatriz, Davi e Matheus brincavam de entrevista na área externa da casa quando o Davi questionou a bailarina sobre sua carreira como atriz. E falou: quando você começou sua carreira, qual foi sua maior inovação que você teve em todo o início de sua carreira artística brasileira? Perguntou Davi para Isabelle. A sister falou de seu sotaque, balé. Ela tentou, mas só ouviu que não estava boa como artista, que deveria voltar para a escola de atrizes. Alane foi amuando e fez que ia chorar. E falou: não tem graça, fiquei triste. Em seguida, Davi tentou consolar a Alane e Beatriz sugeriu a piscina. Os quatro então foram para a água e brincaram, cantaram músicas e se divertiram. Mas a alegria incomodou a líder. E ela falou: eles fazem de tudo para aparecer. E o que eu fiz de tão grave para merecer isso? Continuou a Giovanna, junto com a Pitel.
Lucas Henrique também observou a cena e deu sua opinião. Falou: ele força para poder caber naquela caixa. E mais conversa sobre a formação do paredão. Alane não gostou de Beatriz ter a imunidade vetada por Raquel e falou: eu fiquei com raiva porque ela não precisava. A Giovana tinha outras opções de alvo, ela poderia ter votado no Davi. E enquanto isso, no quarto gnomo, Bin Laden contou para Fernanda e Leidiele sobre a votação em consenso entre os participantes que estavam na mira do líder. E eles decidiram indicar a Raquel. Ele falou: eu não concordei porque não é minha opção. Agora, nesse momento, era com eles. Não tinha o que fazer. E nem tudo é jogo dentro do BBB. Pitel, Lucas Henrique e Giovana conversaram sobre como vão ser suas vidas após o BBB. Foi quando a assistente social brincou com o capoeirista e falou sobre Camila. Ela falou assim: se a sua esposa trocar as fechaduras da casa, você vai para onde? Olha só. E Isabelle avisou que não vai mais dançar com o Matheus nas festas, mas o Matheus tratou de rebater e falou: eu sei que tu não aguenta. Num quarto fada, Isabelle fez coro com Beatriz e Alane em uma série de elogios para Matheus e falou: o Matheus é muito cavalheiro, muito prestativo, muito educado. Ele é diferenciado. E Beatriz ainda completou: ele é o sonho de toda sogra. Essas foram as notícias na madrugada, mas não saia do vídeo ainda que tem mais uma notícia aqui para vocês sobre BBB. É de quem tá fora da casa, mas é sobre BBB. E de quem é essa notícia? Camila Moura fala de divórcio em encontro com Denisiane e Marcos Vinícius. Encontro de fadas fora do BBB. Denisiane e Marcos Vinícius estiveram juntos em um restaurante de São Paulo na noite desse domingo e registraram um jantar em postagens nas redes sociais. Além disso, os dois também conheceram a Camila, a esposa do Buda, ou ex-esposa, né? E celebraram a reunião. Esse encontro aconteceu, falou Denisiane. Estamos aqui, comentou Marco Vinícius. E após o jantar, eles assistiram à formação do 13º paredão. O ex-brother ainda aproveitou para brincar com a esposa do Buda e falou: Camila, tem como me devolver uma caixa que pegaram de mim? Questionou Marcos. E a professora de história respondeu aos risos: ai, amigo, está no divórcio. Quando eu pegar os 50% da caixa, eu te dou. A caixa citada por Marcos Vinícius foi a referência da segunda prova do líder que Lucas Henrique venceu. Na ocasião, o Marcos ajudou o Buda a encontrar essa caixa. Poucos dias depois, na formação do paredão, Buda foi e preferiu levar a Vanessa e botou o Marcos. E a Camila ainda mandou uma indireta para o Buda. Nas últimas semanas, Camila Moura declarou torcida para o Davi e falou da traição. E falou no jantar que continuará torcendo para o Davi. Gostou de saber das últimas notícias do BBB 24? Não se esqueça, deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo.